Nós estamos recebendo hoje nos estúdios da NTV o Dr. Márcio Elide Pontes, ele que é pediatra. Nós vamos conversar aqui no TV Atende sobre os casos de diarreia, ou seja, a virose intestinal. Casos estes que surpreenderam a Secretaria de Saúde do município e que também causaram mais de 200 casos foram registrados deste problema. Dr. Márcio, muito obrigado pela presença conosco. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de começar a nossa entrevista falando quais são as causas, né, deste aumento significativo no caso de diarreia, ou seja, a virose intestinal, porque sempre acontecem casos esporádicos, mas neste momento, nesse período, foram mais de 200 casos registrados. Não existe uma explicação científica que justifica. A única coisa que foi diferente foi o clima nosso, que passamos por dias muito quentes. Mas não existe assim nada cientificamente comprovado que o excesso de calor estaria relacionado ao número de aumento de casos de viroses intestinais. Certo, quer dizer que a chuva do final de semana agora, ela amenizou um pouquinho essa temperatura, né? Quer dizer, chegou até a diminuir esse calor. Mas então esses casos não estão necessariamente relacionados com o calor? Não, continuam os casos ainda de viroses intestinais, mas os números diminuíram. A maioria dos casos ocorreram nos primeiros 15 dias de outubro. Continua, hoje mesmo atendi crianças com viroses, tá? E então, primeiro, para a população entender, assim, o termo correto é virose intestinal, como você colocou, porque um resfriado é vírus, catapora é vírus, então a gente tem que, o termo correto é virose intestinal. Ela diferencia de uma intoxicação, porque a gente podia pensar assim, nossa, está o calor demais, então os alimentos começam a estragar e a criança come e pega a infecção. Mas, na verdade, quando é intoxicação alimentar, aquilo ocorre em todo mundo ao mesmo tempo. De repente, todo mundo foi numa festa, comeu alguma coisa estragada, e no outro dia todo mundo está com virose intestinal. Então, nesse caso é diferente, são casos que normalmente começam com vômitos. Esses vômitos duram 12, 24 horas. 12, 24 horas começa o início de evacuações, várias vezes ao dia, evacuações líquidas. Tá? E elas são autolimitadas, normalmente é 2 a 4 dias, podendo chegar até 14, mas assim, o grande risco é evitar a desidratação, o que leva, na maioria dos casos, crianças e também idosos, né, acaba levando ao hospital, tendo necessidade de passar hidratação venosa, que é o famoso soro na veia, tá? E riscos, quando essas viroses começam também a ficar repetidas na mesma criança, corre o risco dela evoluir para um quadro de desnutrição. Agora, entre essas pessoas atingidas aqui em Andradas, esses casos específicos, teve uma faixa etária? Foram só crianças, pessoas mais velhas? A maioria dos casos registrados são de crianças, tá? Na faixa de 1 a 4 anos de idade, e geralmente os pais. Tá? Para você ver a facilidade de transmissão desse vírus. Então, principalmente a mãe que cuida da criança, a criança lá faz cocô, tem que limpar tudo, e nisso aí ela acaba contaminando muito fácil. E é fácil evitar essa contaminação ou não tem como nesses casos? É higiene. Tá? O principal aí é a higienização das mãos, tá? Então, a mãe que vai lá, limpou a criança, tudo, depois ela deveria lavar a mão com água e sabonete, inclusive escovar as unhas embaixo das unhas, porque são os locais que costuma ficar algum vírus, e por mais que ela tente, sem querer, coloca a mão na boca, no nariz, ela pega. Então, o vírus, a transmissão que a gente fala oral fecal, então através das fezes é eliminado e também através de contato, tá? Então, e ela tem essa virose que a gente atingiu aqui em Andradas, a gente notou que assim, a transmissão é muito rápida, o período de incubação entre você pegar e você ter o sintoma varia de 1 a 3 dias, então eu tive casos assim, que eu atendi uma criança com virose intestinal, 2 dias a mãe pegou, 2 dias o pai, depois os irmãos, os parentes que frequentam a casa. Então, numa sequência, né, de tão rápido que foi, tá? Antigamente, o mais responsável era um vírus que chamava rotavírus.
Mas hoje a gente tem essa vacina no posto de saúde, então crianças que estão abaixo de 10 anos, todas já foram vacinadas com esse vírus, né? Então, o mais comum, pelo histórico que a gente viu, que seja um adenovírus, porque a maioria dos casos a criança tem um nariz escorrendo, um espirro, então ela está com um resfriadinho leve e evolui para uma virose. Agora, como é que as pessoas devem, né, os pacientes no caso, devem agir quando diagnosticar a doença? As pessoas hoje partem muito rapidamente para a automedicação, que não é, com certeza, o caminho mais seguro. Não é o correto. A partir do momento que você tem um sintoma de virose, deve-se procurar um atendimento médico, tá? Porque, na verdade, é uma doença autolimitada, normalmente ela se cura sozinha, tá? E a medicação, às vezes, acaba prejudicando, tá? Então, é interessante a orientação do médico. Andradas é uma cidade que eu acho que, assim, que o acesso ao médico, tanto via SUS como convênios, é muito fácil, então não justifica a pessoa estar doente em casa e não procurar o atendimento médico, tá? O tratamento, você vai ver assim que, na verdade, várias coisas que se falam, você vai tomar Coca-Cola, vai tomar água de coco, Gatorade, tudo, a maioria, em vez de ajudar, realmente atrapalha, tá? Então, o tratamento básico é soro. Por quê? Quando a criança está com diarreia, ela não elimina só água, ela elimina também eletrólitos, que é sódio, potássio, então expolia essa criança. Então o soro tem essa composição, tá? Ele é fornecido gratuitamente no posto de saúde. O do posto de saúde é um envelope de 1 litro d'água. Existem formas que tentam mascarar um pouquinho o sabor, que o sabor não é bom, tá? Mas quando a criança começa os primeiros sinais de desidratação, ela começa com muita sede, e ela pede água, e a água não vai repor, tá? Então o que repõe é soro. Então o soro foi um grande avanço, evita um monte de internações. Então é interessante assim, evacuou, ingeriu o soro, tá? Agora, antigamente a gente fazia alimentação, você não podia comer várias coisas, você tinha que diluir o leite, então isso não se usa mais, tá? A alimentação é normal, a única coisa é que toda vez que se a criança tem uma evacuação líquida, ela teria que tomar de meio a 1 copo americano de soro. E não é o soro caseiro? Não é o soro caseiro. O soro caseiro a gente não tem mais propagado. Por quê? Porque houve trabalhos mostrando que de repente pegaram 10 mães, cada um ia fazer um soro caseiro. Então, uma coloca muito sal, outra coloca muito açúcar, a colher de um é maior, outra é menor, então não acaba tendo uma composição ideal. Então, como é fornecido de graça, você não precisa nem de receita, é só chegar no posto de saúde, na farmácia do posto e pedir o soro, ele é fornecido gratuitamente. Tá certo. Doutor Marceli, agradeço a sua presença conosco e antes de encerrar, que recomendações mais, né, o senhor poderia passar para as mães e até mesmo para as pessoas mais idosas que tiveram contato com pessoas com essa virose intestinal? Inicialmente, assim, podia falar um pouquinho de prevenção. Sim. Tem 3 coisas básicas. Primeiro, aleitamento materno. Então, isso assim, a gente briga muito, mas é uma coisa que eu vejo muito na prática. A mãe que consegue amamentar o filho até o 6º mês, ocorre menos doenças, menos viroses intestinais. Segundo, saneamento básico. Andradas é uma cidade assim que tem um saneamento muito bom, então o que envolve coleta de lixo, esgoto tratado, água tratada. Então o que falta é os hábitos de higiene, tá? Então a gente acha que a gente não vai ter, tá? Enquanto menos você espera, você tem. Então é sempre que você tem contato com alguém que você acha que possa estar doente, alguma coisa, lava as mãos. Água e sabonete não faz mal e evita muito, não só você pegar, quando você também está com a virose, de você transmitir para os outros também. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. O Telejornal Integração termina aqui. Nós voltamos nesta sexta-feira, às 19 horas.